Graça e paz, irmãos, irmãs. Chega de férias, estou de volta. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deus que nos acolhe e nos permite estarmos em união. Saúdos com a palavra bíblica do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Com essas palavras, somos lembrados que Deus nos criou e, como Criador, deseja que possamos viver com Ele. Que assim seja o desejo e ação do nosso coração. Nos alegramos com a presença das pessoas que nos visitam, que todos se sintam bem e possam expressar a sua fé no Senhor Jesus conosco neste culto. Vamos adorar ao Senhor cantando o hino de número 323. Fonte de todo bem. A terra semeamos a fim de nos dar pão, mas Deus é quem a nutre com benfazeja mão. Ele é quem manda o frio, acalma no verão, a chuva e o doce orvalho e a fresca viração. De todo bem a fonte é nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. O Criador de tudo que perto ou longe está, colora a flor silvestre e a estrela o brilho dá. Os ventos lhe obedecem e o bravo mar também. As frágeis avezinhas o seu cuidado tem. De todo bem a fonte é nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. A nós, porém, seus filhos, revela mais amor, mandando-nos à terra Jesus o Salvador, dotando-nos em Cristo de tudo quanto tem, fazendo-nos herdeiros de Deus o sumo bem. De todo bem a fonte é nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. Amém. Deus e amado Pai, nós achegamos a Ti na certeza da Sua presença em nosso meio. Te louvamos porque primeiro nos amou e vem ao nosso encontro por meio de Seu Filho Jesus Cristo. Permita-nos, Senhor, analisar nossas vidas. Sonda-nos, Deus, toca-nos e mostra-nos onde falhamos, porque nem isso muitas vezes o sabemos.
O pecado nos cega. Não podemos comprar nosso perdão, nem fazer uma troca contigo, pois Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados. Ele é Senhor. Dá-nos o entendimento e a importância em vivermos contigo. O pecado constantemente nos afasta. Todo dia nos afasta. Por isso, Senhor, concede-nos ao nosso coração humildade para reconhecer o quanto dependemos de Ti. Em nome de Jesus, pedimos perdão, Senhor. Perdão. Esse é um precioso momento de nosso culto, onde somos orientados a admitir as nossas faltas, as nossas falhas perante Deus e perante o nosso próximo. Quando reconhecemos a nossa culpa, nosso pecado, e nos arrependemos de coração, Deus, pela sua misericórdia, nos perdoa. Ouçam o que diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos o teu grande amor. Obrigado pelas férias, obrigado por enviar Jesus ao mundo e nos enviar também o Espírito Santo, que nos consola e orienta. Em gratidão estamos diante de ti. Graças te damos pelo dom da vida, pelo pão de cada dia. Tu és a nossa alegria e esperança. Mostra-nos tua vontade neste momento e que possamos, em obediência, nos render a ti. Oramos em adoração, no nome de Jesus. Amém. A presença de Deus nos constrange, a ponto de reconhecermos quem somos. Tão pequenos, fracos, falhos, carentes, por um sentido de vida. Que assim o amor de Deus e a sua presença possa cuidar e amparar as pessoas que se sentem neste vazio, nessa dor, nesta tristeza. Pois o real sentido da vida só vamos encontrar naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Confere lá o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Permita-me falar rapidamente sobre dízimos e ofertas. Quando aprendemos o significado que todo culto é uma oferta, logo temos a certeza de que Deus merece o melhor de nós. Que nossa vida seja uma oferta agradável ao Senhor. Que o nosso culto seja recebido por completo. Seja uma oferta ao Senhor. Doe-se por completo. Não ofereça qualquer coisa. Dê o seu melhor. Você pode dizer um amém aí onde você está? Eu creio que sim. Vamos aos nossos avisos, vamos louvar ao Senhor e depois nos inspirar através da mensagem pregada e explicada pelo pastor Jonadab.
Eu preciso aprender um pouco a ler. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Oh, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu tenho a alegria de estar com vocês novamente aqui neste culto e quero compartilhar com vocês a leitura da Palavra de Deus. Eu convido para a leitura dos Salmos, o Salmo de número 146, que diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios.
O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Nós temos diante de nós o texto da palavra de Deus no Salmo, e o Salmo 146 nos oferece caminhos significativos para que possamos firmar a nossa vida na presença e na vontade do Senhor, mesmo em tempos marcados por sérias dificuldades que afetam principalmente as pessoas mais fragilizadas da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa família. O Salmo se refere a essas pessoas mais fragilizadas como os oprimidos, os que têm fome, os encarcerados, os cegos, os abatidos, os justos, o peregrino, que também chamamos de imigrante ou de refugiado, o órfão e a viúva. Todas essas pessoas, em suas condições de vida, são referidas no Salmo em contraposição a outra categoria de pessoas que o salmista chama de os ímpios, que nós podemos entender como aquelas pessoas que não temem a Deus, que não andam nos caminhos de Deus e não buscam fazer a vontade de Deus. O Salmo 146, que não tem uma referência de autor, e abre a coleção de 5 salmos que começam e terminam com a expressão aleluia, uma expressão que louva e chama a louvar. Louvar a Deus e convidar outras pessoas a fazerem o mesmo. Um salmo de louvor que aborda a condição da fragilidade humana e ao mesmo tempo fala da fidelidade de Deus, ou em contraposição, ou como que completando ali. Então, diante da fragilidade humana, a fidelidade de Deus. E parece que a lógica seria, se a gente fala da fraqueza humana, então falar da força, falar do poder, da soberania de Deus. Mas o que ocorre é que ao falar da fragilidade humana, o salmista afirma a fidelidade de Deus. Isso porque a fidelidade, a estabilidade, e não a força e o poder, é o que nos fazem sentir segurança no meio das dificuldades que nós vivenciamos. O Salmo 146 afirma a fidelidade de Deus, sua estabilidade, a sua ação em favor das pessoas fragilizadas, e nos indicam 2 maneiras de respondermos aos desafios e às oportunidades do nosso tempo. Então eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, que está aí acompanhando, participando deste culto e desta ministração da palavra, para acompanhar comigo aqui essas 2 maneiras que o salmista nos indica para que nós possamos responder aos desafios e as oportunidades desse tempo que nós vivemos. E a primeira maneira de responder ao Senhor em nosso tempo está aí logo na primeira parte do Salmo, quando é afirmada a disposição do salmista para louvar a Deus. Quando ele chama a sua própria alma e diz: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O destaque aqui é para a disposição de louvar a Deus durante toda a vida, enquanto viver, não apenas em determinadas fases da vida, como os tempos da juventude, como as épocas de progresso e conquistas, não apenas nos momentos bons de alegria e realização, mas como está escrito aqui nos Salmos, durante a minha vida, enquanto eu viver. Uma igreja que acolhe as pessoas, que abençoa as pessoas fragilizadas, precisa ter a disposição de louvar ao Senhor em todas as circunstâncias e em todos os tempos. Então guarda isso. Uma das maneiras de responder ao desafio de Deus no tempo que nós vivemos é louvando a Deus, apesar e diante de todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis
ou sejam elas contrárias. E a outra maneira de responder ao Senhor, nesse tempo de expectativa, de manifestação de suas obras, é o que aparece na sequência quando o salmista fala de confiança. E ele fala de duas formas, uma forma negativa e outra positiva. Uma sobre o que não é para fazer e a outra sobre o que é para fazer. Então, em primeiro lugar, o que não deve ser feito. O salmista diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Está aí nos versículos 3 e 4. Não colocar a confiança nas pessoas influentes e poderosas que conhecemos. Não confiar em príncipes e princesas. Nesse tempo de crise, de expectativa, nós temos a tendência de olhar para pessoas que estão investidas de autoridade ou que poderão estar num outro momento, né? A gente sempre tem em foco aí o tema das eleições, e achar que essas pessoas é que nos darão a solução. De um lado e de outro, quem pensa nessa pessoa, quem pensa naquela pessoa, nós temos a tendência de achar que essas pessoas vão resolver, vão dar uma solução. O salmista afirma categoricamente: nelas não há salvação, e nos lembra que essas pessoas são falíveis, que os seus projetos e desígnios também são falíveis. Um dia elas estão lá, em outro não estão mais. Elas perecem. E o salmista diz: e com elas todos os seus desígnios. A abordagem negativa do tema da confiança nos ensina a reconhecer que as pessoas e as instituições são limitadas e falíveis, sujeitas à corrupção, finitas em seus intentos e projetos. Contudo, irmãos e irmãs, essa abordagem negativa sobre a confiança nas pessoas não nos isenta da responsabilidade de orar e acreditar que Deus usa também as pessoas, incluindo as autoridades. Incluindo as autoridades que a gente pode não concordar, que a gente pode não gostar por algum motivo. Deus pode sim usar as pessoas como Ele quiser. E a segunda abordagem, então, sobre a confiança é a forma positiva do salmista falar de confiança. É bem dizendo o que deve ser feito. Nos versículos 5 e 6 ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Se as pessoas e os seus projetos são transitórios e passageiros, o nosso Deus é eterno. Como diz o versículo: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! É feliz a pessoa que confia no Senhor. É feliz a pessoa que tem o Senhor por seu auxílio e por sua esperança. É sobre isso que o salmista está falando. Um ponto importante é que o Deus que os felizes confiam tem muitas referências que o credenciam para ser confiável. O salmista diz assim: é o Deus de Jacó. A referência a um homem ou também a um povo que confiou no Senhor. E a gente também pode pensar naquela pessoa que é referência para a nossa vida e dizer: é o Deus daquela pessoa, é o Deus em quem aquela pessoa confiou, é o Deus em quem os nossos antepassados confiaram, meus avós, meus pais, e assim nós podemos encontrar na nossa própria história esses referenciais de confiança. E aí o salmista também diz assim: é Ele quem tudo criou. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele diz também: Ele mantém para sempre a sua fidelidade, como está aí no versículo 6.
E no versículo 10, que eu já mencionei agora há pouco, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Ainda mais, o salmista aponta a referência de que o nosso Deus age com as suas obras maravilhosas. Diz que ele faz justiça, que ele dá pão, que ele liberta, que ele abre os olhos, que ele levanta os abatidos, ele ama os justos, ele guarda o peregrino, ele ampara o órfão e a viúva, e ele também transtorna o caminho dos ímpios. Irmãos e irmãs, será que nós temos esta sensibilidade de perceber que o nosso Deus cuida das pessoas que estão fragilizadas? Que Deus tem um cuidado especial para com as pessoas mais fragilizadas, seja em que circunstância que essa pessoa estiver. Mas acima de todas essas referências que nós podemos perceber aqui nas palavras do salmista, nós podemos responder ao Senhor com a nossa confiança por um motivo muito especial. Todas essas obras e ações do nosso Deus, que são referidas aqui pelo salmista, elas são confirmadas e manifestas na pessoa de Jesus. Então a gente lê os Salmos falando dessas obras de Deus, e quando a gente lê o Evangelho, nós percebemos tudo isso se cumprindo na pessoa de Jesus. Tanto que quando Jesus estava ainda iniciando o seu ministério, ele assumiu o cumprimento da profecia de Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É a passagem que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versículos 18 e 19. Quando Jesus leu na sinagoga esta passagem de Isaías e depois disse para as pessoas: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Irmãos e irmãs, mesmo nesse tempo de crise, de expectativas e preocupações em nosso país e em todo o mundo, nós podemos ficar seguros do grande amor do nosso Deus e da sua fidelidade e poder para salvar as pessoas, para que se sintam seguras e alcançadas por Ele. Vamos então responder com o nosso louvor. O louvor de uma pessoa que se torna, o louvor de uma pessoa que se torna o louvor de todo um povo. Eu te louvarei, Senhor. Nós afirmarmos com o salmista a nossa disposição de louvar ao Senhor durante a nossa vida, de cantar louvores ao nosso Deus enquanto nós vivemos. Vamos responder com o nosso louvor. Vamos responder com a nossa confiança, mesmo na crise e na luta, seguros de que o nosso Deus, quem Ele é e o que Ele pode fazer. Vamos lembrar de novo. O salmista disse: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Ele está presente conosco na pessoa de Jesus. E hoje também o Senhor Jesus nos diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Nós vamos agora acompanhar o cântico que foi separado para este momento, e eu convido você para dedicar diante do Senhor a sua vida em compromisso de louvor, em compromisso de confiança e testemunho, para fazer a diferença e nos firmar neste propósito de que nós passaremos pelas nossas dificuldades e nós teremos sim ainda muitos outros motivos para louvar ao nosso Deus. Vamos acompanhar o cântico. Outro igual não há.
Vamos orar, queridos irmãos e irmãs, diante de Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor com as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado pela oportunidade de cantarmos aqui, afirmando a nossa disposição, ó Deus, de vida na Tua presença. Pai, que essa disposição do louvor, que a disposição da confiança, Senhor, que esse reconhecimento de que o Senhor é o Deus que faz obras maravilhosas, ó Deus, especialmente para quem estiver mais necessitando. Pai, nós pedimos agora, alcança cada vida, nas suas particularidades, nas suas necessidades e, acima de tudo, ó Deus, com o teu propósito. Fortalece, ó Deus, cada vida. Fortalece, ó Deus, a nossa vida como igreja. Abençoa, Senhor, cada lar, abençoa cada família e usa a nossa vida, ó Deus, para um testemunho de louvor, de confiança, Senhor, que faça a diferença nesse tempo. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor e que toda a nossa confiança esteja posta no Senhor. Nós oramos, ó Deus, nós agradecemos, nós pedimos tudo e dedicamos a nossa vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos receber a bênção neste momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus, que seja com todos nós, que seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Boa semana. Que Deus abençoe. Continuemos com os nossos cuidados. E lembrando que nós temos o nosso culto presencial todos os domingos, às 9 horas da manhã, lá no nosso templo, e às 10 horas a nossa escola dominical, com todos os cuidados, mantendo o distanciamento, com o uso de máscara, o uso do álcool em gel, e orando a Deus e confiando que Ele está também juntamente conosco.